Ok, irmãos, seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe. É bom poder retornar aqui a essa casa. De antemão, eu agradeço ao reverendo Robson pelo ceder o púlpito, bem como aos anteriores, né? Uma vez que o Robson é o chamado para pastorear essa comunidade, por consequência responsável pelo púlpito, e ceder o púlpito para os amigos é uma honra nossa. Bom rever o Robson, bom rever o reverendo Luiz Cláudio, colegas de turma, de seminário, bom rever essa comunidade, e muito bom pela acolhida. E é de suma importância que falemos sobre esse tema. Está sem som? Eu estou sem noção, rapaz. Som, ok. Agora até eu estou me ouvindo, viu? E é bom nós estudarmos sobre o Espírito Santo. Na realidade, eu gosto muito da máxima do profeta Joel: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é bom conhecer o Senhor, é bom conhecer o Senhor na sua trindade, Jesus Cristo e o Espírito Santo, sob pena de nós estarmos adorando Deus estranho, sob pena de nós não compreendermos. Uma vez não compreendendo quem é aqueles a quem nós adoramos de forma equivocada, nós o anunciamos de forma equivocada, nós o adoramos, nos prostramos também diante dele de forma equivocada, tudo fruto da ignorância acerca dessa divindade. O grande perigo de criarmos um Deus conforme aos nossos conceitos, as nossas experiências, porque não são poucas as vezes, não sei se vocês já ouviram falar, que atribui-se ao Espírito Santo algumas experiências, e aí não tem respaldo nenhum, mas o que vale é a experiência. Então não é dessa forma. Então a melhor maneira de você se relacionar bem com o Espírito Santo, ter com ele experiência, que devemos ter experiência com ele, é com base nas Escrituras Sagradas. Então por isso da importância de nós conhecermos efetivamente Deus, conhecermos efetivamente Jesus Cristo, conhecermos efetivamente quem é o Espírito Santo. Basta dizer que Jesus fez essa pergunta: quem diz os homens que eu sou? Lembram disso? E aí cada um deu uma definição de Jesus Cristo, com base na perspectiva dos de fora. E Jesus Cristo se dirige aos discípulos e vai perguntar: e vocês? O que vocês pensam acerca de mim? Então o próprio Jesus Cristo sempre se preocupou quanto à maneira correta como pensamos acerca dele. Ok? Então por isso que é de suma importância nós estudarmos a palavra do Senhor, a fim de que o adoremos de forma correta, o sirvamos de forma correta e o reverenciamos também de forma correta. Leremos João, o evangelista João, já em tempo. Eu gostaria também de agradecer com todo carinho Pedro por mais um convite que me fez. Pedro Antônio, é isso? Pedro Antônio, é esse o nome composto? Ele sempre tem nos convidado, nos dado essa oportunidade. O Pedro tem sido instrumento de Deus para provocar os pastores e a comunidade em alguns temas, e ele tem nos dado esse privilégio de poder falar aqui nessa comunidade, como tem dado o pastor Ricardo, enfim, aos demais. E à medida que ele provoca, a gente vem falando e a igreja cresce. Então Pedro, você que tem certeza que está em casa, meu abraço, meu carinho por você, Deus te abençoe, muito obrigado pela oportunidade de poder estar falando do Evangelho de Jesus Cristo na figura do Espírito Santo ao seu convite. Bem, Evangelho de João, capítulo 14, nos diz assim, logo no versículo 1, 3 versículos isolados, mas sem perder a unidade da passagem. Versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, já vos teria dito, pois vou preparar lugar. O versículo 16 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Fala outro. Estou provocando os irmãos exatamente para o que vão falar. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conhecereis, porque ele habita em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, que Ele mesmo nos abençoe. Olha que coisa interessante.
Não vos deixarei, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Foi a fala de Jesus Cristo à comunidade discipular. Olha a situação em que ficou Jesus Cristo, digo os discípulos, e que provocou essa fala de Jesus Cristo. Jesus aparece no cenário, evangelizando, anunciando o reino, e ele arregimenta esses discípulos, e alguns foram chamados posteriormente de apóstolos. Ele ensina esses apóstolos, ele educa esses apóstolos, e ele fala, Jesus Cristo fala para essa comunidade, que ele é o cumprimento da fala dos profetas que eles, os discípulos, já sabiam quem eram. Então ele vai dizer o seguinte: eu sou o cumprimento da fala dos profetas, eu sou o Messias. Ou seja, ele fala para um grupo que já tinha uma religião estabelecida, a saber, o judaísmo, que já tinha um ícone, a saber, Moisés, que já tinha os seus mestres, os seus sacerdotes, tudo estabelecido, que já tinha a sua forma de culto, que já tinha a sua forma de sacrifício totalmente estabelecida, e de repente aparece Jesus Cristo dizendo o seguinte: eu sou o cumprimento da fala dos profetas, por consequência, não há mais necessidade de sacerdote, não há mais necessidade de templo, não há mais necessidade de nenhum sacrifício, porque eu sou o próprio sacrifício. E aí, irmãos, ele provoca um caos, porque ele gera ira nos sacerdotes, porque ele gera ira nos mestres, porque ele gera ira nos reis, porque no rei da época, porque eles estavam chamando ele de rei do judeu. E aí ele vai dizer o seguinte: vocês precisam anunciar o reino, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, ele não só fala que ele é o cumprimento da fala dos profetas, mas que sobre ele está o reino de Deus, e que esse reino deveria ser anunciado por essa comunidade discipular. E aí vem uma coisa interessante, ele dá essa informação e ele começa a falar uma outra coisa: vou sair do cenário, Filho do homem vai ser entregue, vai ser perseguido, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aí Pedro vai tentar relutar contra essa informação. Pô, como é que é isso? Você vem, nos acolhe, nos convence, nos faz sentir prazer e alegria em acompanhá-lo, e de repente você fala que vai sair do cenário. A perseguição que era canalizada a ele, agora passaria a ser canalizada para a comunidade discipular. E ele vai dizer isso: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Agora, interessante, os discípulos estão com medo, e Jesus vai dizer o seguinte: ó, na casa do meu pai muitas moradas. Qual a importância de saber de uma casa, morada, cujo tempo não sabemos como vai ser, uma vez que estamos sendo perseguidos agora? Ele aponta para o futuro, mas vai dizer para essa mesma comunidade que aguarda essa morada no futuro, que essa comunidade ficará aqui. Mas fiquem tranquilos, não vos deixarei o quê? Órfãos. Vocês não ficarão sozinhos, vocês terão um outro consolador. Eu caminhei com vocês, agora eu caminharei em vocês. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa, isso que Jesus está dizendo para aquela comunidade discipular. Fiquem tranquilos, e vocês vão evangelizar, vocês vão ensinar, a minha igreja vai ser estabelecida. Que privilégio, irmãos, conversarmos sobre o Espírito Santo, tema tão essencial para a vida da igreja. Basta dizer, irmãos, que se estamos reunidos aqui hoje, é por conta do Espírito Santo. Mas como assim, Daniel? Não é por conta de Jesus Cristo? Sim, por conta de Jesus Cristo, inclusive também por conta de Deus. Grosso modo, estamos aqui por conta da Santíssima Trindade. Mencionei o Espírito Santo, no sentido de que só estamos aqui por conta dele, porque foi o Espírito Santo que fez o produto final dessa obra. Cristo na eternidade realizou o projeto de nos eleger antes da fundação do mundo. Digo, Deus na eternidade, Cristo no tempo e no espaço realizou a partir do seu sacrifício esta redenção, e o Espírito Santo aplicou essa redenção. Foi ele, o Espírito Santo, que nos convenceu do fato de que a cruz era para mim e a cruz era para você. E aí, nos substituindo na cruz do Calvário, nos transformou em igreja. Por isso eu digo que é um privilégio para mim e para você estarmos reunidos nesta noite de sábado, depois dessa chuva que caiu de forma pesada sobre cada um de nós.
convém que eu vá, disse o Senhor Jesus Cristo, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, e eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só estamos aqui porque fomos convencidos das nossas feiuras. Só estamos aqui porque fomos convencidos da nossa autossuficiência. Só estamos aqui porque fomos convencidos de que pecamos contra Deus no Éden. Louvado seja Deus por isso, amém? Queridos, não obstante ser essencial sua obra na igreja, o Espírito Santo é objeto de definições controversas, muitas das quais devem ser combatidas veementemente. Por exemplo, o fato de que dizem que o Espírito Santo ele é uma simples força ativa. Primeiro, o Espírito Santo é Deus. Eu acompanhei ontem a live do pastor Ricardo, tem um outro nome dele, Narciso, meu parceiro, meu amigo. E ele falou com toda a propriedade sobre a divindade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Então, a crença de que o Espírito Santo é só uma força ativa, tira dele a sua pessoalidade, porque o Espírito Santo, ele não só é Deus, ele é uma pessoa, ok? O Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele é uma pessoa. Sim, ele é uma força, ele é o dínamo, ele é o poder de Deus, mas ele é o poder que fala. Ele é o poder que age. O Espírito Santo é o poder que consola. O Espírito Santo é o poder que se entristece. O Espírito Santo é o poder que capacita-nos e cuida de nós nos nossos momentos de fraqueza. O Espírito Santo é o poder que tem ciúmes de cada um de nós. Ele é um ser pessoal, ele interage conosco. Ele não é essa força ativa distante de nós, ele está em nós, ele habita em nós. Louvado seja Deus por isso. Ele é um ser pessoal, ele é gente, ele se fez parecido com cada um de nós, ele nos consola, ele nos conforta. O apóstolo Paulo fala bem assim: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Ok? Uma vez que eu não sei orar como convém, ele que conhece a mente do Senhor, o Senhor que conhece a mente do Espírito, intercede por nós e faz com que nós tenhamos capacidade de orar conforme a vontade de Deus. Por isso, irmãos, da importância de nós nos submetermos ao domínio do Espírito Santo, a nossa existência e a nossa vontade, a fim de que efetivamente tenhamos noção, en passant, da vontade de Deus para cada um de nós, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? O Espírito Santo é essa pessoa linda. É fato que no meio evangélico tem algumas maneiras de pensar alguns temas diferentes do Espírito Santo. Permite-me uma brincadeira rápida. Uma amiga me perguntou bem assim: Daniel, você foi batizado no Espírito Santo? Eu falei: não, eu fui batizado em Duque de Caxias. Eu entendi a pergunta dela. E efetivamente eu fui batizado com o Espírito Santo. Efetivamente nós fomos batizados com o Espírito Santo por ocasião da nossa conversão, por ocasião de termos sido confrontados com a cruz de Cristo. Efetivamente todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Dito isso, irmãos, vamos pensar sempre de forma muito en passant, rápida, um pouco acerca da obra, sem nenhuma pretensão de esgotar a obra do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Com certeza, em alguns pontos, eu vou repetir os pontos que foram falados na quinta e na sexta, porque o que falamos aqui é tão somente um pouquinho mais do mesmo. É só para reforçar esse um pouquinho mais do mesmo. Não é assim que diz a OMP? Do mesmo evangelho que contaram nossos pais, não há coisa diferente. É o mesmo evangelho que foi plantado no meu coração pelo saudoso pastor Abel, meu pai. Esse mesmo evangelho não é coisa diferente. E é exatamente reafirmando esse evangelho que nós vamos caminhando de fé em fé.
Adélia Prado, quando ela ia, a grande poetisa, quando ela era convidada para falar sobre poesia, ela falava assim: vocês me chamaram para falar, mas eu vou falar um pouquinho mais do mesmo. E é sobre isso, é um pouquinho mais do mesmo. Primeiro, irmãos, quanto à obra do Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, é quem aplica no coração do pecador a obra da redenção. O Espírito Santo é quem aplica no coração do pecador a obra da redenção. Efésios, capítulo 1, diz assim. Opa, deixa eu ver. Versículo 13. Do capítulo 1. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o primeiro ensino nosso para a gente aqui, quanto à obra do Espírito Santo, é que ele é que aplica no coração do pecador a obra da redenção, a obra do resgate. O que Deus fez por meio do Cristo, indo lá no mercado com preço de sangue, comprando-nos com o teu sangue e nos dando a libertação do pecado para sermos escravos dele. O Espírito Santo é quem aplica em nossos corações a isso. O contexto anterior vai dizer que o Deus, conforme falamos aqui, Deus realiza a obra na eternidade, nos predestinando. O Espírito Santo, no tempo e no espaço, realiza a obra morrendo na cruz do Calvário. Digo, Jesus Cristo realiza a obra morrendo na cruz do Calvário. E agora, finalizando, o Espírito Santo aplica esta obra da redenção. Vale ressaltar aqui: em quem também vós, depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O pastor Daniel está dizendo, à luz da Bíblia, que o Espírito Santo aplique em nossos corações a obra da redenção. Depois que ouviste o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O que eles ouviram para a salvação? A palavra. O que eles ouviram a fim de que o Espírito Santo aplicasse a redenção no coração? A palavra. O Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo para a salvação por meio da palavra. E assim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, capítulo 10, versículo 17: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nesse sentido, a palavra só é verdade de Deus por ter sido proferida sob a inspiração do Espírito Santo. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, fala bem assim no capítulo 1, versículos 22, 20 a 21. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O meio do Espírito Santo aplicar, operacionar a salvação em nossos corações é mediante a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho. Eu estou enfatizando isso, irmãos, porque às vezes a gente quer trabalhar um processo de conversão, em muitas comunidades, tenho certeza que aqui não, prega-se qualquer coisa menos a palavra de salvação. Onde não há operação de palavra de salvação, não há ação do Espírito Santo, porque ele atua mediante a palavra. E alguns ousam inclusive, depois de pregar qualquer coisa menos a palavra de salvação, de fazer um apelo para a salvação, cuja mensagem não foi anunciada. A fé vem pelo ouvir a palavra. É o evangelho da nossa salvação. Então Paulo vai dizer que nenhuma profecia foi proferida por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Destaco aqui duas coisas.
falaram da parte de Deus. John Piper vai falar bem assim quanto a isso. O que tinham a dizer não era meramente vindo das suas limitadas perspectivas. Eles não são a origem da verdade que falam, eles são o canal. A verdade é a verdade de Deus, seu significado é o significado de Deus. Então o que eles falavam da parte de Deus. O que o pregador tem que falar, deve ser da parte de Deus. O conteúdo da palavra precisa ser o conteúdo da Bíblia. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, fazendo o seguinte, que ele foi àquela comunidade, não com fala de persuasiva de sabedoria humana, não com filosofias, não com proposta coach, não com proposta psicológica, da psicologia, nenhuma crítica contra esse segmento, mas ele foi com poder, com palavra do Evangelho. Então o Espírito Santo falava dessa forma. Segunda coisa que eu gostaria de observar aqui, eles falaram da parte de Deus e movidos por Deus, pelo Espírito de Deus. Ou seja, Deus não revelou simplesmente a verdade aos autores das Escrituras e partiu. Opa, está revelado e fala. Não. O Espírito Santo não só revelou o conteúdo a ser falado, mas o Espírito Santo trabalhou no coração daqueles que estavam falando. Falavam inspirados, movidos, incitados, provocados, alegremente sobre a palavra. O Espírito Santo agia preponderantemente no coração daqueles que falavam. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios do poder de Deus para falar desse Evangelho maravilhoso. Através desta palavra, aí sim, o Espírito Santo ia convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Retornando agora, irmãos queridos, ainda assim a Efésios, o Espírito Santo falava, versículo 13 é o seguinte, e quando o Espírito Santo falou, versículo 3 de Efésios capítulo 1, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? O que aconteceu? Foste o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o quê? O penhor. Então, a palavra é pregada, o Espírito Santo atua e a magia acontece. E eu e você, nós fomos, por consequência disso, selados. Eles ouviram a palavra e o Espírito Santo os selou. Eu gosto muito dessa passagem, dessa metáfora, figura de linguagem. O que significa selar? Vou fazer um paralelo com coisas do nosso dia a dia, valeu? Olha a importância do significado, do que significa ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem propriedade, sobretudo a turma do campo, quando tem um animal, o que faz? Sela. E quando o homem do campo, vou considerar que nós somos ovelhas, tá, irmãos? Beleza? O pastor está dizendo que eu sou cavalo, boi, ovelha. Tranquilo? Ovelhinha. Beleza? Selar isso. É marcar como propriedade. Quando o Espírito Santo nos sela, está querendo dizer o seguinte: vocês são propriedade de Deus, vós sois raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Por que propriedade? Porque Ele foi lá e nos comprou. Ele tem direito sobre nós, não só como criador, mas como aquele que foi lá no mercado e nos resgatou. Ele nos criou, nos perdemos, e Ele foi, nos resgatou e colocou em nós o selo do Espírito Santo. Somos propriedade dele e ninguém rouba. Por isso não pode parar em nossos corações medo de deixarmos de ser dele. Porque ser dele ou não, não depende de nós. Depende dele. E ele nos selou. Segunda coisa do selo, o selo me lembra algo que é inviolabilidade.
Lembra aqueles lacres do banco? Né? Você lacra para guardar o dinheiro, para guardar o documento. Então, quando ele fala que você foi selado, significa dizer o seguinte: algo inviolável. Ninguém toca, ninguém acessa o seu coração no sentido de possessão, de presença estranha, porque ele selou, é inviolável. Terceira coisa, os mais antigos, a turma do grisalho, que recebia carta, lembra? Quando você não colocava a carta na sua carta, quando você não colocava o selo na sua carta, o que acontecia? Você todo empolgado enviou a carta, de repente o carteiro vai na sua porta e diz o seguinte: toma, a carta voltou. Foi por quê? Você não selou, cara. Não é assim? A turma de 50 a mais, era assim? Hoje a turma nem lembra disso. As meninas que cantaram aqui vão rir dessa cena, mas a cena era essa. Você colocava o selo, e aí todo feliz, o selo era a garantia de que a carta chegaria no destino final. Olha que coisa linda. Quando ele diz que me selou, significa dizer exatamente isso. Primeiro, que somos propriedade dele, que somos invioláveis, que temos uma destinação certa. É certo para onde eu vou, é certo para onde você vai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É para lá que vamos. É sobre isso, é sobre essa certeza que o Espírito Santo coloca em nossos corações. Ele nos selou, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Olha a outra palavra aí, é a garantia, não é isso? Você vai ao banco, pega uma graninha, um empréstimo, deixa lá o objeto penhorado, porque você está dizendo para o gerente o seguinte: ó, me dê essa grana, a prova de que eu vou voltar é que eu vou deixar esse meu anel, essa minha cruz, vou voltar. É isso que Paulo está dizendo. Ele é a garantia de que você não ficará aqui a ver navio. Aquele que foi e prometeu que voltará, voltará sim. A prova cabal é que ele deixou o Espírito Santo no seu e no meu coração. Segunda coisa, irmãos queridos, o Espírito Santo, ele confirma em nossos corações que somos filhos de Deus. Penso que a fé cristã, irmãos, é a única religião que trata de forma separada o Deus Criador do Deus Pai. Não estou falando de dois deuses. Estou falando que é a única religião que para pensar a dimensão desse Deus. Então a fé cristã é a única que consegue fazer essa separação entre o Deus Criador do Deus Pai. Veja que para alguns o Deus Pai é necessariamente o Deus Criador. Para alguns o Deus Pai é necessariamente o Deus Criador. Olha a minha tirei aqui. Mas o Deus Criador não é necessariamente o Deus Pai para outros. Repito, o Deus Criador, para alguns, o Deus Pai é necessariamente Deus Criador, mas para outros, o Deus Criador não é necessariamente Deus Pai, mas só para os que estão em Cristo Jesus, conhece o Deus Criador como Deus Pai. Desconfundir? Somente em Cristo Jesus temos a condição de conhecer o Deus da criação como Deus Pai. E quem vai nos ensinar é o próprio Cristo. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então ele nos ensina essa nova relação com o Deus Criador, porque a sociedade não cristã tem até um conhecimento de Deus a partir da criação, inclusive conhecimento suficiente, capaz para condená-lo. O salmista fala bem assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E Paulo vai ratificar essa ideia, escrevendo aos Romanos, vai dizer o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, esse é o Deus da criação, que todos têm o pleno conhecimento, mas o Deus Pai só se torna conhecido por meio do novo nascimento, assim com toda a propriedade falado por Jesus Cristo. Irmãos, Ele confirma em nossos corações que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, vamos ler? Nos diz assim. Estava tão com medo de perder isso aí. Olha como é que está meu Romanos capítulo 8. Se eu perdesse isso aqui, Romanos capítulo 8 diz assim, versículo 12, de Romanos capítulo 8. Assim, pois, irmãos, somos o que? Filhos de Deus. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o próprio Espírito nos convence, testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. Deixa eu olhar aqui a minha cola aqui, ó. Como equacionar, irmãos, essa ideia de que somos filhos de Deus diante do fato da nossa natureza caída? Como equacionar isso? Primeiro, você não é filho de Deus porque não peca. Calma, pastor Daniel não está fazendo aqui apologia ao pecado. Pastor Daniel tão somente dizendo o seguinte, que você não é filho de Deus porque não peca. Santo Agostinho fala bem assim, não posso não pecar, é a nossa humanidade. Então, como eu posso equacionar e entender o fato de eu ser filho de Deus diante dessa minha natureza pecaminosa? Primeiro, objetivamente, a partir da compreensão bíblica de que a filiação é fruto da graça. A filiação é fruto da graça. Somos filhos de Deus por pura bondade e graça. Somos filhos de Deus apesar de nós. Somos filhos de Deus apesar dos nossos pecados. Somos filhos de Deus apesar de fazer o que fazemos, pensar o que pensamos. Você é filho de Deus apesar de você. Eu sou filho de Deus apesar de mim. Olha, se dependesse de mim, eu não me aceitaria como filho de Deus, irmãos. Paulo ele fala que eu sou o pior dos pecadores. Acho que eu devo ser um pouquinho mais do que Paulo. Então a relação de filiação não é por conta das nossas virtudes, é por pura graça e bondade dele. E aí eu me lembro do filho pródigo que voltou com aquele relatório: pai, pequei contra o céu e contra a terra, já não sou digno de ser chamado de seu filho. E o pai o recebe colocando sandália, anel, roupas bonitas, e como se ele estivesse dizendo: filho, eu não fico do céu anotando débitos, eu não me relaciono contigo com base na ausência de débito. Você é meu filho em razão da minha bondade, do amor que eu tenho para comigo mesmo. Que coisa interessante, irmãos. Somos beneficiados pela bondade de Deus em razão do amor dele. Então, como eu equaciono essa grande realidade de que como eu posso me sentir filho dele apesar de ser o que sou, de pensar o que sou, pensar o que penso? É porque é pela graça. Segundo, como eu posso entender? Pela confirmação interna e subjetiva dada pelo Espírito Santo e confirmada pela disposição em viver sob a orientação dele. Perceberam? No primeiro momento eu falei que não é porque você não peca. No segundo momento não vai fazer da graça a libertinagem. Então, como eu confirmo? Beleza, a minha natureza é pecaminosa, mas eu não posso me valer disso para pecar, sob pena de não ser considerado filho. Se eu peco voluntariamente, confiado nessa graça, logo eu não sou filho. Onde abundou o pecado, disse o apóstolo Paulo, superabundou a graça. Qual é a leitura lógica? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, a leitura lógica é: vou continuar pecando mais ainda para a graça abundar mais ainda. E ele, percebendo que o leitor dessa carta seríamos eu e você, ele vai falar: opa, continuaremos nós pecando para que a graça cada dia mais abunde em nós? Não. Como continuaremos pecando nós que para pecado morremos?
Então, como eu confirmo, como o Espírito Santo confirma? Primeiro, objetivamente, a partir da compreensão bíblica de que é fruto da graça. Segundo, pela confirmação interna subjetiva dada pelo Espírito Santo e confirmada pela disposição em viver sob a orientação dele. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Confirmação interna. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Disposição em viver sobre a orientação dele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Eu gosto muito da fala do apóstolo Pedro, ele fala bem assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor e tremor durante o tempo da vossa peregrinação, porque não foi mediante prata, ou ouro ou pedras preciosas que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento de viver, mas mediante o sangue de cordeiro sem mácula vertido na cruz do Calvário. Se chama de Pai, comporte-se efetivamente como filho. Então o Espírito Santo é quem coloca em nossos corações, que testifica em nossos corações, não só colocando a compreensão de que é pela graça, mas colocando em nossos corações a predisposição em vivermos a agradá-lo. Quando percebemos, irmãos, que seus mandamentos e ensinos, ainda que denunciadores de quão miseráveis somos, não são pesados esses ensinamentos. Foi essa a conclusão que Pedro chegou. Jesus deu um ensinamento pesado e a turma foi se dispersando, e aí Jesus se dirige aos discípulos e fala: fiquem à vontade se vocês quiserem ir. E Pedro, que era filho, apesar de ser o Pedro, vai dizer o seguinte: para onde iremos nós? Só tu tens para a palavra de vida eterna. O filho é isso. O filho é repreendido, o filho é desmascarado, é exortado e não sai de perto, porque foi exortado em amor. O filho é aquele que reconhece que não há outra opção. E que bom, irmãos, que a opção que temos única é a que nos conduz à vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Agora, irmãos, o último ponto aqui, para nós partirmos para nossas casas. O Espírito Santo, ele glorifica Cristo. O Espírito Santo, ele glorifica Cristo. Vamos lá? João capítulo 15. João 15, 26 nos diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. Versículo 16 agora, eu li capítulo 15, agora capítulo 16, versículos 12 e 15. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo, ele veio para falar acerca do Cristo, é isso que Jesus está dizendo. Ele vai falar sobre mim, o Espírito Santo há de me glorificar. Qual o fim principal do homem? Segundo o nosso breve catecismo: glorificar a Deus e gozá-lo. Vou fazer igual a EBD aqui. Irmãos, aqui, aí uma só voz. Qual o fim principal do homem? Mais uma vez, com toda alegria, qual o fim principal do homem? E Jesus, como sabemos, ele é Deus. Se o fim principal do homem é glorificar a Deus e Jesus é Deus, o Espírito Santo não fará nada em nós menos do que viver para a glória dele. Se esse é o fim da criação, se fomos criados para glorificar a Deus, o Espírito Santo vai glorificar a Deus através de nós. Se os nossos atos não glorificam a Deus, logo não são atos do Espírito Santo. É questão de lógica. Ele nos conduz de tal forma
que as nossas vidas visem glorificá-lo. Mateus capítulo 10, olha que coisa interessante. Versículos 34 a 39. Nos diz assim, capítulo 10 de Mateus: as nossas vidas dizem respeito a Cristo, é sobre Cristo, não é sobre nós. Ele é o nosso bem maior e é para a glória dele que nós vivemos. Não penseis que vim trazer paz à terra, disse Jesus Cristo. Não vim trazer paz, mas espada. Olha que paradoxal. O príncipe da paz está dizendo que não veio trazer paz, veio trazer espada. E aí por que ele vai trazer espada? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Olha que coisa interessante. Eu vim trazer essa divisão mesmo. Eu vim trazer essa dificuldade de compreensão. A mensagem que eu vou colocar no coração de vocês, se os seus parentes não forem abraçados por essa mesma mensagem salvadora, vai dar choque. Vai dar ruim. A paz, suposta paz que vocês viviam no lar de vocês, veja, irmãos, ela vai acabar, porque agora vocês falarão daquilo que eu penso que deve ser falado. Vocês serão agora meus filhos, e viverão para a minha glória. E o tipo de vida que vocês vão viver agora, vai ser um tipo de vida diferente da vida que vive o seu pai, se o seu pai não se converteu, da vida que vive o seu filho, se o seu filho não se converteu, da vida que vive sua esposa, e assim vai. Por isso o caos vai ser estabelecido por conta da minha presença. Eu vim trazer essa espada. E aí a grande questão é, e ele vai concluir falando bem assim: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Olha que caos que ele trovou. Olha o caos que provoca o Evangelho. E ele vai logo lá no núcleo que é determinante para mim e para você, a família. Ora, veja que coisa interessante. Se ele está falando da relação entre esposa e esposa, da relação entre pai e filho, da relação entre mãe e filho, e dizendo o seguinte: vou provocar um racha por conta dessa mensagem, quiçá por de fora. E aí quem vai pesar somos nós no compromisso com ele. Se vocês amam mais todos esses seres do que eu, não é digno de mim. Vejam que ele não está propondo desprezo ao pai e à mãe. Ele está tão somente dizendo o seguinte: eu valho mais. A relação comigo vale mais a pena. A relação comigo é eterna. Vocês não perderão se deixar a mãe chateada porque você se converteu. Você não perderá se deixar o namorado chateado porque se converteu. Você não perderá, e se perder, vai ganhar. Agora, se você pensa que vai ganhar, você vai perder. Se você for tímido em se denunciar como sendo o meu filho, para aqueles com quem você se relaciona, isso é perda. E se você se denunciar, inclusive perder os amigos, perder os convites, perder a parceirada, você ganhou. Irmãos, você ganhou isso que ele está dizendo. O Espírito Santo glorifica a Deus à medida que faz nos entender exatamente isto. É sobre Ele, irmãos. Ele é o nosso bem maior. Ele é o nosso tesouro maior. Não é nem sobre o céu. É sobre Jesus Cristo. De forma que, se no inferno ele estiver, é para lá que eu vou. Eu usei desse exagero para dizer que é não sobre o local, mas sobre aquele que vai nos levar para o local. Não é assim que cantamos? Ele é tudo para mim,
Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito, Ele é tudo para mim. Ele deve ser glorificado em nossa caminhada. O Espírito Santo glorifica Jesus Cristo em nós. Eu gosto muito dessa poesia aqui do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Espírito Santo dá testemunho acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fim principal da manifestação do Espírito Santo a cada um de nós. É fato que a obra do Espírito Santo é por demais intensa e relevante para a vida da igreja, como por exemplo a santificação, a inspiração das Escrituras, a concessão dos dons espirituais. Porém, a principal delas é levar-nos a glorificar a Cristo. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o maior, mais profundo e essencial assunto e mensagem do Espírito Santo seria Jesus Cristo, sua soberania, seu poder salvador, seu senhorio, sua morte e ressurreição. Todas as demais coisas giram no entorno dessa grande verdade. Cristo ressurgiu dentre os mortos, para a glória do Pai. Amém? De que maneira, em termos práticos, irmãos, o Espírito Santo glorifica Jesus Cristo? E aí, agora sim, vou passar para a passo final. Primeiro, utilizando a própria Bíblia para falar sobre Jesus Cristo. Ok? É Ele que inspirou as Sagradas Escrituras. Uma vez eu estava evangelizando um amigo, ele falou: Daniel, eu queria ler a Bíblia toda. Como é que eu faço? Como é que eu faço para ler a Bíblia toda? E eu falei: procura lê-la a partir da mensagem central, a saber, Jesus Cristo. Porque muitas vezes, irmãos, nós lemos a Bíblia com o desejo de encontrar nela tudo. Não estou dizendo que não devemos fazer dessa forma, ok? Estratégia para as finanças, não estou dizendo que não deve fazer dessa forma. Será que deve fazer? Queremos encontrar na Bíblia tudo menos a mensagem central. Então, o tema central da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo. Então, quer ler a Bíblia toda? Leia só a partir da hermenêutica de Jesus Cristo. Ele é o tema central da Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse. Porque quando a gente não compreende a mensagem central da Bíblia, a gente fica fazendo perguntas que a Bíblia não tem nenhum compromisso em responder. E aí, a gente se depara com alguns desavisados. Às vezes o homem lá de fora, o pagão, o não crente, nossos amigos, a quem nós amamos, quer inquirir contigo, que é da igreja, acerca de algumas coisas da Bíblia, né? São coisas tão irrelevantes. E aí você fica se debruçando, preocupado em entender, em tentar explicar tudo aquilo ali. Santo Agostinho passou por esse problema, quando perguntaram a ele bem assim: o que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas? Ele ficou tão chateado. Eu falei: tanta coisa preciosa para se perguntar sobre tudo Jesus Cristo, ele quer me perguntar isso? E aí ele respondeu: preparando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Então, é sobre Cristo. O Espírito Santo glorifica a Deus através das Sagradas Escrituras. Ao verificarmos o Novo Testamento, veremos que o Espírito Santo já fazia isto ao inspirar os escritos do Velho Testamento, que apontava para Jesus. Os discípulos estavam a caminho de Emaús, cabisbaixos, Lucas capítulo 24, sem direção, angustiados, e Jesus Cristo está vendo o cenário, vocês já conhecem. Tu és o único que não sabe o que está acontecendo acerca de Jesus Cristo, o Salvador, Jesus que foi preso, morto, e ele prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, mas até agora nada. E Jesus respondeu dessa forma: honesto de coração para compreender as coisas acerca de Deus. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, se eu sou cristão, eu não posso ler a Bíblia a partir da hermenêutica de Cristo. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, o Espírito Santo tratou de levantar um povo, levantar pessoas, levantar ícones, fazer com eles, Deus faz com eles alianças, até chegar a cada um de nós o Salvador. Deus levanta uma nação chamada Israel, e essa nação Israel foi tão somente aonde nasceu o Salvador. A Israel é a igreja, o Israel por quem a igreja deve orar, o Israel a quem esperamos é a Israel igreja. Nem todos que são israelitas são de fato de Israel. Até dessas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Não é sobre uma nação física, é sobre a igreja. E o objetivo de Deus é fazer com que essa igreja chegasse, e Paulo vai falar com toda a propriedade assim: vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob o jugo dessa mesma lei. Deus cumpriu no tempo e no espaço a promessa de que nos enviaria o Salvador. Então, o Espírito Santo é glorificado primeiro, Cristo é glorificado pelo Espírito Santo primeiro, no sentido de que o Espírito Santo brindou, protegeu, inspirou homens para nos trazer essa mensagem de salvação. Segundo, o Espírito Santo glorifica Cristo, levando pessoas a Ele por meio da fé. Ok? A menos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, ninguém, em razão da natureza caída, terá condições de abraçá-lo pela fé. Isso já conversamos aqui uma vez sobre graça irresistível, né? Em hipótese alguma, o pecador se renderia ao Salvador. Ninguém teria condições de abraçar a fé se não for previamente convencido pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembro quando eu era pastor lá em Campo Grande, pertenço ainda ao presbitério de Campo Grande, inclusive, né? E aí, naquela época, nós realizávamos ainda os ar livres, e eu gostava de pregar em ar livre. E eu estou me preparando para pregar, porque a igreja foi lá para fora. Previamente eu falei: irmãos, eu não vou me dirigir a vocês, vou me dirigir aos de fora, tá legal? Pregava como se todo mundo estivesse me olhando. Só que quem estava jogando a sinuquinha no bar, continuava jogando a sua sinuquinha no bar. Quem estava jogando seu futebolzinho, continuava jogando futebolzinho. Quem estava conversando na calçada, na janela, os namorados continuavam namorando, a vida seguia para todo mundo, mas para mim todo mundo estava me olhando. E eu pregava. E aí veio uma senhora da minha igreja e fez a seguinte pergunta: pastor, como o senhor se sente pregando, falando com toda empolgação, só que ninguém está olhando para você? Eu pensei, que pergunta interessante, né? Olha, irmãos, e eu falei, pela certeza de que não cabe a mim fazer com que eles olhem para mim, não cabe a mim fazer com que eles decidam acerca daquilo que estou falando. O meu objetivo é tão somente elaborar o melhor sermão acerca da redenção possível. E o Espírito Santo é quem vai convencê-lo do pecado e da justiça e do juízo. Isso gerou em meu coração uma paz tão grande, tão tranquila. E eu vou falar para você: ninguém foi à frente e se rendeu aos pés do Senhor. Mas eu saí dali tranquilo, sem frustração nenhuma. Sabe por quê? Porque eu tive a certeza de que eu falei sobre o projeto da salvação, sobre o evangelho da nossa salvação. Ninguém veio ali orar quando eu chamei, mas saí tranquila, porque não é da minha competência, sem frustração nenhuma, pela certeza piedosa de que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele leva a pessoa por meio da fé, ele glorifica Jesus Cristo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. A graça, ela é irresistível. Na realidade, em regra, a graça é irresistível. A não regra é que Deus, mediante a ação do Espírito Santo, quebra essa regra.
porque todos, sem exceção, dirão não à voz do Evangelho, porque é da sua natureza dizer não. Agora, milagrosamente, o Espírito Santo muda a vontade do pecador, condicionando a vontade de Deus, e aí sim, o mistério acontece, e aí as escamas caem dos seus olhos, e eles fazem a seguinte afirmação: o que faço diante dessa nova realidade, diante desse espelho que agora eu posso ver claramente, percebendo o meu estado de pecaminosidade e vendo a glória, a beleza do Cristo que morreu por minha culpa. E aí eu me lembro da fala de Pedro: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados. Segunda coisa, e última, o Evangelho, o Espírito Santo glorifica a Cristo, derramando sobre a sua igreja os dons espirituais, para o serviço da igreja. Ok? As duas passagens clássicas sobre os dons espirituais estão em Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 12. E aí, não entraremos no detalhe, mas só vou tirar alguns ensinos desses dois capítulos. Capítulo 2 de Efésios, capítulo 4 de Efésios, vamos lá? Ele glorifica a Deus através dos dons espirituais. Efésios capítulo 4. Fala bem assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que foste chamados, como também com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também foste chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Comentarei mais à frente alguns pontos. Destaco essa função aqui do Espírito Santo, mediante os dons espirituais, e ele fala aqui num tema muito interessante sobre a unidade, ok? O Espírito Santo procura colocar em nossos corações, no sentido de que ele distribui os dons conforme lhe apraz, com vista a provocar essa unidade, e com isso a gente vai perceber que o objetivo da igreja é a busca da unidade, não da uniformidade, ok? Percebam, irmãos, que somos tão diferentes aqui. São pessoas, de repente vocês, a maioria mora no mesmo bairro aqui, mas foram criados em famílias diferentes, de repente são de outros estados, vocês não se conhecem, não se conheciam, senão por meio do Evangelho. Então, o Espírito Santo trouxe vocês todos aqui para essa comunidade, e o objetivo da igreja é promover a unidade e não a uniformidade. Porque muitas vezes pecamos? Porque nós não compreendemos que a igreja é plural, no sentido de ser composta por indivíduos que vem de cultura diferente, que vem de uma educação diferente, que pensa a vida de forma diferente, que tem gostos diferentes. Nós queremos muitas vezes promover a uniformidade em detrimento da unidade. Temos aqui tricolores. Falei bem? Falei bem, Rafa? Temos aqui flamenguistas. Falei mal? Fala bem? Perceba, inclusive daqui a pouco tem o Fla-Flu. Você deve estar pensando, pastor, não vai encerrar isso aí não? Então, percebe que somos tão diferentes. A proposta é que, não obstante essa diferença, que nós aceitemos a diferença. Então, o objetivo é trabalhar aquilo que nos une: um só Senhor, uma só fé, uma só esperança e um só batismo. E como ele faz isso? Por meio dos dons. Versículo 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Como ele age? Por meio de todos. E aí os versículos 11 e 12 nos diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nessa passagem especial aqui, específica, ele vai tratar aqui dos dons que apontam para a liderança, para a educação, para o ensino. Como nós podemos fazer para promover essa unidade da igreja? A partir da educação, a partir do pastoreio, a partir dos mestres, a partir do pastoreio dessa comunidade.
E Ele derramou essa vocação sobre a igreja. Significa dizer que é da responsabilidade desses, de quem? Dos pastores, dos apóstolos, dos mestres, o trato com a igreja, para a edificação da igreja. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? As pessoas falam bem assim, sobretudo os pastores, vão falar mal da gente. O meu ministério, o ministério não é meu. Irmãos, meu nome é Daniel do Nascimento Machado, eu sou de Duque de Caxias, morador da Mangueirinha, uma comunidade, eu lembro até hoje, Rua Codajás, número 250, casa 3, filho de Abel Machado, saudoso, e Clotilde do Nascimento Machado, saudosa. Não era nada, não obstante ter sido criado na igreja. Saí da igreja e retornei aos 21 anos de idade na igreja presbiteriana de Duque de Caxias. Lá aprove a Deus me chamar para o ministério, e sob a imposição de mãos dos oficiais dos presbíteros me foi confiado a vocação do pastoreio. Se não fosse esse ato solene, eu não seria pastor, não seria ministro. Significa dizer que o ministério não é meu, não pertence a mim, é para o serviço da igreja, não é meu ministério, não é o meu pastorado. Logo eu só posso utilizá-lo para o serviço da igreja. Se eu utilizo para o meu deleite, eu estou utilizando de forma equivocada. É para a promoção do crescimento da igreja, da edificação da igreja, da educação da igreja, a fim de que os fiéis não sejam como o que? Versículo, para que, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados para o redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia como que induz ao erro. Então, é da responsabilidade desses ensinarem, através desse dom que foi derramado pelo Espírito Santo na vida da igreja, ensinar a comunidade, o dom que não pertence a mim, não pertence ao Robson, não pertence a Luiz Cláudio, mas foi confiado a nós para a educação e para a edificação da igreja, a fim de que a comunidade se sinta pertencente ao mesmo corpo, e que esses pastores, e cada um de nós, façamos com que a comunidade entenda que em meio às variedades de habilidades, nós somos diferentes, precisamos nos respeitar mutuamente. Às vezes a gente quer transformar o outro, a nossa imagem e semelhança, né? Irmãos, se vocês todos fossem igual ao Daniel, vocês seriam chatos demais. Em alguns momentos vocês seriam legais, simpáticos, extrovertidos, brincalhão, parceiro. Mas serão muitas vezes ranzinhas, sobretudo se vocês estiverem com fome, mal-humorado, chato pra caramba. Olha se todos vocês fossem igual ao Daniel. Do capítulo 12, o ensino que eu quero tirar de 1 Coríntios é sobre essa questão. Ele vai tratar a questão do corpo ali, né? O Espírito Santo derrama os dons conforme lhe apraz, distribuindo conforme a sua vontade, é graciosa, de forma que cada um deve se entender pertencente ao corpo, diante da habilidade que recebeu. Porque às vezes a gente quer exercer uma habilidade que não é nossa, e a gente fica chateado, porque se eu não sou pé, eu queria ser mão, sou pé. Não, você não seria por isso do corpo? Porque você não é braço, você não será por isso do corpo? O pé não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Todos nós somos pertencentes ao corpo, uma vez que somos membros. E aí uma coisa interessante, nessa passagem a gente vai aprender a questão da dependência mútua. Não existe ninguém na igreja que não tenha dons. Não existe ninguém na igreja que tenha todos os dons. Não existe. Você tem uma habilidade, mas você não tem todas as habilidades. Quem já foi tomado por essa indagação, por essa exclamação, melhor dizendo? Eu não gosto de depender das pessoas. É ruim depender, irmãos?
O Espírito Santo te dá uma habilidade, te dá vocação, te dá capacidade para você viver a vida na igreja, para você viver a vida na família, para você viver a vida na sociedade, para você viver a vida no trabalho. Para você promover a glória de Deus no trabalho, na família, na igreja, nas relações. O Espírito Santo de Deus não te dá tudo para fazer, para que no trabalho você aprenda a depender do outro, para que na família você aprenda a depender do esposo, da esposa, do filho, para que na igreja você saiba olhar para o seu irmão e dizer o seguinte: eu não sei fazer o que você faz, por isso eu vou glorificar o nome do Senhor, aprendendo contigo e sendo pastoreado, cuidado com você, por você, através do dom que você tem. O Espírito Santo de Deus glorifica a Cristo através dos dons que Ele derrama sobre a vida da igreja. Finalizando, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é esse Deus maravilhoso que, invadindo os nossos corações, tirou as camas dos nossos olhos e mudou para sempre a nossa vida. Nos compreendeu, nos fez entender que a cruz era devida a nós, nos fez ver beleza em Jesus Cristo, nos fez entender que a nossa vida agora ganha sentido nele. Meu desejo, irmãos queridos, é que essa igreja viva nessa perspectiva. O Espírito Santo é esse poder de Deus. O meu desejo é que vocês não só compreendam o Espírito Santo na sua superfície, mas que vocês mergulhem profundamente no fundo para aprender mais e ver mais essa experiência poderosa do Espírito Santo. Não tenham medo das experiências poderosas do Espírito Santo, uma vez que essa experiência tenha respaldo efetivamente com as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo atua por meio da palavra. Amém? Que Ele mesmo nos abençoe e nos guarde.